Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em dois textos. O primeiro deles em Mateus capítulo 27 e o outro no final do Evangelho de Lucas, quando nós temos os caminhos finais que Jesus percorre. Então, Mateus capítulo 27, Lucas capítulo 24. Quando nós perdemos o foco em Jesus, a agonia toma conta. Leio com os irmãos Mateus 1, 27, a partir do verso 45. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido em vinagre, colocando na ponta de um caniço, deu-lhe de beber. Outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, do alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres observando de longe. Eram as que vinham seguindo Jesus desde a Galiléia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José e a mulher de Zebedeu. Queridos, nesse momento que temos a descrição da morte de Jesus, uma coisa que chama bastante atenção é que, da parte de alguém que não era seguidor, surge uma declaração: verdadeiramente este é o Filho de Deus. O momento da crucificação era um momento extremamente dolorido, era um momento extremamente pesaroso. A crucificação, nós não temos um relato preciso de como era exatamente que se colocava uma pessoa na cruz. Alguns apontam que havia uma tabuinha que a pessoa ficava meio que assentada, outros apontam para que os pregos eram colocados em um determinado ponto, ali ou ali. O fato é que o sofrimento era muito intenso. E nesse momento do sofrimento, percebam que no momento da morte de Jesus, neste momento, coisas maravilhosas já acontecem. Mortos ressurgem, o véu do templo, que véu era este? Era um véu que separava o lugar do povo do lugar onde, em tese, Deus habitava. E é interessante notar que esse véu ele se rasga do alto a baixo.
não houve nenhum protesto por conta da morte de Jesus, e judeus entraram no templo e rasgaram o véu de baixo para cima. Não. O véu rasgou-se do alto a baixo. E aí a gente vai percebendo algumas situações. O dia se transforma em trevas e, com certeza, o medo toma conta. E observem que o texto diz, a partir do verso 55, que as mulheres que ali estavam seguiam de longe. É interessante que agora não há mais discípulos muito próximos de Jesus. É interessante notar que, nesse momento crucial, a presença dos seus seguidores, ela já é um pouco mais à distância, e já não há mais aquele olhar focado no Cristo chamado Jesus, que estava naquela cruz. E por que isso? Porque havia um anseio popular de que o Cristo chamado Jesus viria montado num grande cavalo branco, ostentando toda a força de um rei, para instituir um novo momento no reinado dos judeus. Eles pensavam em algo político. Eles pensavam numa tomada de Jerusalém política. Lembram-se que no domingo passado eu fiz uma menção sobre o domingo de Ramos? Aquela era a expectativa. Mantos e palmas espalhando recebendo o rei que chegava. Mas um rei que vinha com uma proposta diferente de reinado. Um reinado não pela força, não pela violência, tanto que no momento da prisão, Pedro, até imbuído por esse sentimento popular que havia no seio da sociedade, talvez não só Pedro estivesse armado naquele momento, porque ali era o tudo ou nada. Pegaram Jesus, agora vai começar a revolução. E Pedro já saca da sua espada e já vai para cima de Malco e já corta-lhe a orelha. E Jesus falou: opa, não é por aí. Vem cá, pegou a orelha do soldado, restaurou-lhe o ferimento e entregou-se. E aí começam todas as escrituras que eram apontadas para esse momento. Aí começam os cumprimentos. Foi ao matadouro como ovelha, sem dar um grito. Em silêncio foi ao matadouro. E aí a gente observa o cumprimento de todas as profecias. Mas que nesse momento da tensão, ninguém estava pensando nas profecias. Eles estavam com o olhar numa cruz. Eles estavam com o olhar em soldados que tinham Jesus sob sua custódia. E aí eles observam os soldados surrando Jesus, pegando, levando para o lugar onde estava a cruz, colocando Jesus sobre o madeiro, e começa o processo de pregar aquele homem naquela cruz. E até então, aquela ansiedade, ele está vivo, vai acontecer a revolta, a revolução. Agora anjos descerão do céu e finalizarão a situação com espadas de fogo e aquela coisa toda angelical que a gente fica imaginando. Não aconteceu. Levaram a cruz até o Gólgota. Jesus vai carregando, fraco, chegando no lugar da crucificação, aquela cruz é colocada, e aí a narrativa da sua morte. No momento em que ele morre, para muitos, o sonho acabou.
Mas e aí? O herói da história morreu? Se o herói da história morreu, acabou a graça. Não vou brincar mais. Isso tudo não era o que eu estava esperando. Quer saber? Vou para casa. Não estou brincando. Um era tio dos discípulos, tomaram essa atitude. Vamos para Lucas, capítulo 24. Leio a partir do verso 36. Os discípulos no caminho de Emaús, a narrativa vai do 13 até o 35. E nós já conhecemos essa história. Eles voltam para o seu caminho e vão conversando sobre as coisas. Jesus se apresenta junto deles, sem se mostrar que era o Cristo. E aí ele vai caminhando e pergunta: por que vocês estão tristes? E aí os dois: rapaz, só você não está vendo? Não está sabendo? Aquele que era o Cristo, aquele que haveria de remir a Israel, morreu. Ah, mas e aí, vocês estão voltando para casa? Morreu, já faz 3 dias, morreu. Ou seja, perderam o foco. E o que Jesus faz? Na palavra, ele vai citando os profetas, vai mostrando. Não é assim que estava escrito, não era assim que ele disse, não era assim que haveria de acontecer. Até que chegam no momento de repouso, eles chegam nas suas casas. Existia uma ordenança religiosa de se hospedar o viajante, então insistiram para que Jesus adentrasse e comesse com eles, porque era tarde. E no momento em que Cristo ora, agradecendo o alimento, ele se deixa conhecer, e aí os discípulos o reconhecem. E no exato momento em que os discípulos o reconhecem, Jesus desaparece da sua presença, porque agora Jesus já está com o corpo glorificado e literalmente numa outra dimensão. Ele desaparece da presença dos discípulos, mas fica aquela marca. Os dois começam a conversar e um diz para o outro: rapaz, o seu coração também esquentava quando ele falava das Escrituras? Sim, o meu coração esquentava. Então, vamos voltar rapidinho para Jerusalém, porque ele mandou esperar lá. E aí vamos para o texto. Falavam ainda estas coisas, leia o verso 36. Quando Jesus apareceu no meio deles e disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos, os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus disse: tem alguma coisa para comer? Então eles lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. A seguir Jesus disse: são estas as palavras que eu vos falei, ainda estando convosco. Importava que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito, que o Cristo haveria de padecer e ressuscitar dentre os mortos,
e que em seu nome seja pregado arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Queridos, quando nós não enxergamos Jesus nas coisas que acontecem na nossa vida, o temor, o medo, aquela angústia toma conta. Como ficaram os corações daqueles homens, surpresos, atemorizados, achando que estavam vendo um fantasma, um espírito. Quando nós perdemos o foco no que a palavra nos diz, nós perdemos a capacidade de enxergar o sobrenatural. Mas, tendo nosso coração alimentado pela palavra, nós conseguiremos enxergar o sobrenatural. Amém? Quando nós somos motivados pela palavra do Senhor, nós enxergamos caminhos onde não existem. Uma experiência já vimos. Se hoje o Senhor nos mandar marchar até a praia, aí vamos esperar para quem Ele vai dar o cajado que vai pôr aqui no chão e abrir o caminho. Essa experiência nós já vimos. Mas, e se diante de mim o mar não se abrir? Perdemos a esperança? Como é que nós cantamos? Puxa, pessoal do louvor aí, essa parte. Se diante de mim o mar não se abrir, agora de novo todo mundo, vamos lá? E aí nós vamos romper em fé. Foi o que Jesus disse para eles: voltem para Jerusalém. Para romper em fé, voltem para Jerusalém. E lá vocês vão ser revestidos do poder. Para que, se diante de vocês o mar não se abrir, que vocês possam caminhar por sobre as águas. O desafio que eu quero deixar ao seu coração nesta manhã é para que nós possamos ter esta consciência de que nós temos um Cristo chamado Jesus, que salvou a humanidade, instituiu a nova ordem do reino de Deus, mas da maneira correta, do jeito que Deus quer, não do jeito que o homem espera. Hoje Cristo quer reinar não numa cadeira política, não num lugar de destaque no mundo social que nos cerca. Ele quer reinar no seu coração. E nós que já entregamos a nossa vida a Ele para que Ele se assente no trono, nós temos que tomar cuidado, porque nós também, às vezes, não enxergamos Cristo na nossa jornada. Nós, por vezes, também voltamos para Emaús. Nós, por algumas circunstâncias que nos cercam, também ficamos atemorizados quando observamos o sobrenatural de Deus.
E o desafio que nós temos ao nosso coração nesta manhã é que a experiência vivida por Jesus com os seus discípulos, neste finalzinho de relacionamento pessoal, corpóreo conosco, que isso possa nortear a nossa experiência com Ele. Porque quando Jesus veio ao mundo, Ele veio para se relacionar com o homem, como homem, e assim poder resgatar e levar de volta ao Pai o homem que Deus tanto ama. João 3,16, vamos juntos? Porque Deus amou o mundo. Foi por conta deste amor que Ele veio para se relacionar e para levar o homem de volta. Jesus declara: eu sou o caminho, a verdade, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu e o Pai somos um. Então, esta missão, ela só foi concretizada porque Jesus obedeceu a palavra do Pai. Porque o plano que o Pai estabeleceu, Ele cumpriu literalmente. Teve algum momento que Jesus pensou em desistir? Sim. Sim. Porque Ele, sendo 100% homem, o seu lado humano, no jardim do Getsêmani, pingando gotas de sangue enquanto orava, Ele disse o quê? Pai, se possível, me tira dessa. Mas não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Para o filho, Deus disse não. Não espere que as suas orações sejam todas respondidas. Deus tem algo a nos ensinar com os nãos que Ele nos dá, com as palavras de sim que Ele nos dá e principalmente com as palavras do espera. Ainda não é o tempo. Só que a vontade de Deus lá no jardim prevaleceu. E de novo o relacionamento de Cristo com os homens falou mais alto, e Ele desce do monte, junta os seus discípulos e diz: vamos, que a minha hora chegou, o tempo chegou. E aí, dali para frente, não houve mais nenhuma situação que sinalizasse desistência da parte de Jesus. Muito pelo contrário. Se Ele quisesse, legiões. Quantos soldados tinha numa legião? Quantos soldados tinham? 1000 soldados numa legião. Aí tinha os seus centuriões que cuidavam de pelotões de 100 em 100. Jesus disse que se Ele quisesse, legiões de anjos desceriam. Boa, não precisava legião, um só dava conta de tudo. Mas olha o que Jesus diz: eu tenho poder para evitar essa situação, mas eu não quero. Eu vou para aquela cruz porque o Pai quer que eu vá. Eu vou para a cruz porque o Pai quer que eu vá. A cruz significava resgatar o homem de volta à presença de Deus. Por isso Ele fez isso. Relacionamento. É isso que Ele quer conosco. Relacionamento. Por isso Ele apareceu com os dois no caminho de Emaús. Por isso Ele apareceu na sala que estava trancada por conta do medo que tomava conta dos discípulos. E ao chegar naquela sala, sabendo que tomaria conta o coração deles, paz seja convosco.
E assim Cristo cumpre a sua missão. E o momento culminante do cumprimento dessa missão passou batido no olhar dos seus discípulos. Porque ao invés de irem no domingo pela manhã, com mantos e palmas, cantando, vibrando, alegres, porque tinham a certeza de que o Cristo que morreu ressurgiria, não. Vai um grupo de mulheres, levando as especiarias para embalsamar um corpo que deveria estar num túmulo. E ao chegarem lá, o que elas encontram? O túmulo vazio. E alguém perguntando: está procurando aqui, no lugar dos mortos, aquele que vive? Ele vive. Vão, contem isso para os outros. E aí a notícia se espalha de uma forma muito rápida. Talvez Maria Madalena, Maria e as mulheres que estavam ali correndo para casa: não, peraí, vou passar um WhatsApp para minha turma, vou postar no Facebook, olha o túmulo vazio. E aquela coisa viralizou de uma tal forma, os discípulos chegando lá, as mulheres esbaforidas contando, aquele jeitinho de mulher contando, né? E tal, e Pedro falou: não, vamos lá ver, peraí. E Pedro vai correndo, e quando chega lá, glórias ao Pai, o Filho ressuscitou e está vivo no nosso meio. Amém? Vamos orar? Pai de amor, muito obrigado, porque naquela cruz o Senhor nos mostrou o seu amor. Muito obrigado, Pai, porque naquele túmulo vazio o Senhor mostrou o seu poder. E diante do seu amor, morrendo em nosso lugar, fomos salvos. E diante da declaração do teu poder sobre a morte, nós recebemos vida. E por isso nós te agradecemos e celebramos a tua ressurreição. A morte que traz vida e uma vida em abundância. Muito obrigado, Pai, pelo cuidado que o Senhor tem para conosco, em nos dar a tua palavra, para que as tuas verdades sejam dia após dia relembradas pelo nosso espírito, para que a nossa fé vá sendo reaquecida e a cada dia possamos caminhar rompendo em fé. Que as rochas que a vida tenta colocar diante de nós, que os túmulos fechados que muitas vezes nos encontramos, que os oceanos diante de nós, sem os caminhos abertos pelo cajado do profeta, que tudo isso possa ser vivenciado por nós numa outra dimensão, sabendo que, se olharmos para o alto, o socorro vem de lá. Receba, Senhor, a nossa adoração neste dia, pois o fazemos em nome de Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé, hoje e sempre. Amém. Queridos, hoje nós temos diante de nós os elementos da ceia. Eu queria pedir o Celso e o Fernando que tirassem os gasofiláceos. Já tive aqui a ajuda do Vitor. Ruth, segura aqui para mim.
Nós temos diante de nós alguns elementos que nos fazem lembrar o amor de Cristo por nós. Nós temos o pão, ô Vitor, fica lá. Nós temos o pão, que Jesus disse: este é o meu corpo, que será partido por vós. Nós temos o cálice. Até então, os sacrifícios eram feitos com sangue de animais. Mas Jesus, na última ceia, ele declarou: este é o cálice da nova aliança. Não mais uma aliança feita como era antigamente, mas uma aliança feita agora com o meu sangue, que será derramado por vós. E aí ele nos dá aquela ordem, para que toda vez que comêssemos e bebêssemos em memória dele, que nós fizéssemos isso com o nosso coração focado neste alvo, Cristo, o nosso Salvador. Aquele que deixou o seu corpo ser partido, aquele que derramou o seu sangue em nosso lugar. E quando Paulo vai ensinar sobre isso à igreja de Corinto, Paulo coloca um outro elemento, que é a questão do autoexame. E Paulo diz que cada um deveria examinar a sua vida, para que participasse deste momento de uma forma pura, de uma forma limpa. E Paulo propõe o exame para que não houvesse um tratamento a este momento de cerimônia com brincadeiras ou até com egoísmos, porque lá em Corinto acontecia algo estranho. A ceia devia ser um pouco mais consistente naquele tempo, porque as pessoas corriam para a mesa e comiam até se empanturrar. Quando outros chegavam, não tinha mais nada para comer. E aí Paulo chama a atenção: coma na sua casa. Esse momento aqui é o momento da comunhão, é o momento de dividir o pão, é o momento de ter relacionamento, de haver aquele compromisso nosso com Deus, nosso com nós mesmos. E nós colocamos também aqui na nossa igreja o elemento da uva, porque se você ainda não foi batizado e você ainda não está inserido no corpo de Cristo localmente, nós não queremos que você fique fora da mesa do Senhor. Então, se você ainda não é batizado, se você ainda não está ligado à igreja da forma como Cristo ensinou, confessando, sendo batizado, estando em comunhão com o corpo, o nosso convite é que você venha à mesa do Senhor e pegue uma fruta. Por que nós escolhemos a uva? Porque ela é o início do processo que vai terminar no cálice. E com isso nós queremos profeticamente convidar você a fazer parte do corpo de Cristo. Então, queridos, quando nos colocamos diante desses três elementos, nós queremos convidar e abrir a mesa do Senhor para que você venha e experimente a bênção do relacionamento. Amém? Eu quero convidá-los a ficarem de pé. O nosso grupo vai começar a entoar um cântico e eu quero convidar você a orar, fazendo aquela análise que Paulo propõe
para que você possa participar dessa cerimônia com o seu coração limpo, com o seu coração aberto. Ore, curve a sua cabeça, ore ao Senhor, diga para Ele o quanto você quer estreitar e alinhar mais e mais o seu relacionamento com Ele. Comprometa-se com Ele. Se houver algo que você precisa fazer para alinhar mais a sua vida, que você vai fazer isso. Porque o convite é que haja um exame e a participação. Porque quando comemos e bebemos esse pão e esse cálice, nós estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele volte. Pai Celeste, nós te agradecemos a bênção da cruz, que foi onde tivemos a vida. E agora, Senhor, queremos confessar o nosso pecado, queremos confessar as nossas fraquezas, mas queremos, acima de tudo, reconhecer que o Teu sangue nos lavou. Por isso, Pai, nós vamos comparecer à Tua mesa, com o nosso coração limpo, com a nossa vida preparada para estreitar a nossa relação com o Senhor. Oramos no nome santo de Jesus, que é o autor e o pleno consumador da nossa fé. E no momento em que Ele saiu daquele sepulcro, vencendo a morte, nós entendemos que Ele ressurgiu para garantir a nossa vida, cumprindo tudo que foi dito a respeito da sua vinda como Salvador. Ajuda-nos, ó Deus, a olhar para a cruz vazia como símbolo do amor e para o túmulo vazio como símbolo da tua vitória. É no nome dele que oramos hoje e sempre. Amém, amém. Queridos, hoje nós não vamos até você para levar os elementos. Nós queremos convidar a igreja a vir pelo centro, pegar os elementos. E nesta mesa hoje existe um enfeite que nós temos 3 cruzes, lembrando o Gólgota, e nós temos o túmulo vazio, com a pedra removida. E nós queremos que você, ao vir à mesa do Senhor e pegar os elementos, você vem pelo centro, pega os elementos e volta pelas laterais. Nós queremos convidar você a contemplar a cruz vazia e o túmulo vazio. A cruz, símbolo da dor, da morte, do amor, e o túmulo vazio, o símbolo da vitória, da ressurreição do Senhor Jesus. Amém? Por uma questão de gestão de fluxo, quero sugerir que primeiro o pessoal do fundo venha, e aí vem pelo centro e vai voltando, e aí conforme o pessoal vai voltando, aí os outros vêm também, que a gente não congestiona. Mas o que eu quero que você faça é se aproximar da mesa do Senhor para contemplar a rude cruz e contemplar o túmulo vazio. Ele morreu, mas vivo está em nosso coração. Amém? Enquanto cantamos, quero convidar a todos a virem, obedecendo essa orientação, à mesa do Senhor.
seu lugar e espera todo mundo se servir. E aí vamos juntos comer em memória do Senhor. Jesus me amou. Estás acima de poder. Tu estás acima de príncipes e reis. Pois não existe sabedoria humana frente à tua imensa criação. Tu estás acima do que se ouviu. Tu estás acima de tudo que se viu. Das riquezas de todos os tesouros, o teu reino já chegou a nós. Foi na cruz que Jesus morreu. Sem amor, o povo humilhou, mesmo eu, sendo pecador, sem merecer. Mesmo assim, Jesus me amou. Foi na cruz que Jesus morreu. Sem amor, o povo humilhou, mesmo eu, sendo pecador, sem merecer. Mesmo assim, Jesus me amou. Mesmo eu, sendo pecador, sem merecer. Mesmo assim, Jesus me amou. Amém? Todos vieram à mesa do Senhor? Esse é o meu corpo, partido por vós. Numa cruz que hoje está vazia, num túmulo que hoje está vazio. E é por amor que tudo isso aconteceu. E é por amor que nós vamos celebrar. Troque o cálice com o seu irmão. Eu quero trocar com o Fernandinho. Fica aqui do meu lado, Fernando. Fernando hoje está emocionado porque a dor da morte também
achega-se ao seu lar. Ele teve um tio que faleceu lá no Paraná. E nós vamos orar pela vida dele, orar pela bênção de podermos, mesmo em momentos de dor, celebrar juntos as maravilhas do nosso Deus. Amém? Eu queria convidar a Cris a vir aqui à frente para orar, agradecendo a Deus pelos elementos da ceia e pelo conforto ao coração do Fernandinho. Ó Deus, queremos te louvar, Pai, por tão grande amor, Deus. Obrigada, Pai, porque um dia o Senhor, Pai, escolheu morrer naquela cruz por nós, Deus. E obrigada, Deus, por todo o sangue que o Senhor deixou ali, Senhor, para limpar os nossos pecados, Senhor, para nos purificar, Pai. E hoje, Pai, nós temos uma esperança, Pai, que um dia estaremos aí, Pai, junto com o Senhor, Deus. Oh Deus, obrigada, Deus. Só queremos te agradecer, porque o Senhor nos ama tanto, Deus, nos ama tanto. Obrigada, Deus. Te peço agora, Senhor, pelo Fernando e pela sua família, Deus. Que o Senhor console, Pai, o coração deles, Deus. Que o Senhor, Pai, possa estar ali, Senhor, com toda a família, Deus. E que eles possam crer que é a vontade do Senhor, Deus. Obrigada, Senhor, em nome do teu Filho amado. Amém, Deus. Em nome do Senhor, comamos todos e bebamos em memória do Pai. Quero convidar a igreja a se juntar ao centro. Vamos orar? Que a graça do Senhor repouse sobre cada um de nós. Que as consolações do teu Santo Espírito envolvam cada coração. E hoje, ó Deus, de forma especial, a família do Fernando. Que as consolações alcancem cada um, como prova do grande amor que o Senhor demonstra por nós, nesta cruz vazia e neste túmulo vazio. Te louvamos pela beleza da simplicidade da mensagem do Evangelho. Deus nos ama tanto que se fez homem, morreu na cruz para nos resgatar. O que precisamos fazer? Entregar a nossa vida a Ele, retribuindo tão somente o amor e a fé, para que possamos agradar o coração do Pai. É no nome de Cristo, aquele que foi morto na cruz, mas ressurgiu ao terceiro dia, que oramos, hoje e sempre. Amém, amém. Dê um abraço ao seu irmão do lado e volte para o seu lugar.